Vamos lá, vamos responder essa questão. Seguinte, ó, vamos ler um pouquinho aqui. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. 1. Mantém uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente. Ou seja, ó, vamos sublinhar essa palavra aqui, que é importante, hein? Ó, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. Ok. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça próximos do zero da régua, sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. Olha, essa informação é muito importante. Ó. A distância que ela percorre durante a queda, eu já consigo pensar aqui em movimento vertical, beleza? O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e seus respectivos tempos de reação. Então, a gente tem um quadro aqui, né? Temos a referência aqui e pergunta assim, ó, a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação porque a... E aí tem as alternativas. O que acontece? Vamos analisar o que está acontecendo aí. E aí, como eu te falei, já começa a pensar em movimento vertical, tempo de queda, né? Então, enfim. Então, a gente tem a régua aqui em pé, né? E a gente tem a régua após soltar. Então, a régua realiza esse movimento daqui e aí alguma pessoa segura ela aqui. A gente vai considerar aqui que não tem, né? A gente não tem aquela força de resistência do ar. Aquela resistência do ar é nula, tá? Então, não temos resistência do ar. Tá, se não tem resistência do ar, e a gente considera que o peso da régua aqui vai ser sempre o mesmo, né? Ó, o peso aqui, nas duas situações, tanto antes de soltar e depois de soltar, vai ser o mesmo. E a gente sabe que peso é massa vezes gravidade. Então aqui é massa vezes gravidade. Isso não muda, né? Ok, porque a gravidade aqui vai ser, vamos dizer assim, nesse local que ela está é constante, né? E a massa dela também é constante, a característica da régua, né? Ok, o que acontece? A gente vai fazer o seguinte, ó, se a resistência do ar é nula, então quer dizer que esse corpo aqui, ele está em queda livre, certo? Por aí, beleza. Queda livre. Tá, se ele tem queda livre, a gente está falando de queda, vamos analisar esse movimento vertical então. Esse movimento vertical é um movimento uniformemente variado, né? E que a gente vai fazer o seguinte então, ó. A gente começa a seguinte equação. S menos S0 é igual a V0t mais meio de G vezes T quadrado. Ou melhor, já estava escrevendo aqui, né? A vezes T quadrado. Você fala, Ângelo, que equação é essa? Equação do movimento uniformemente variado. Então, agora que a gente interpretou, a gente vai analisar esse movimento da vertical. Como é um movimento uniformemente variado, a gente vai usar a equação do movimento uniformemente variado. Porém, tem algumas coisinhas aqui que a gente precisa notar. Ó. Esse espaço inicial é zero, porque ela está partindo do repouso. Ok. Essa velocidade inicial é zero também porque está partindo do repouso. Então, a gente está partindo, vamos dizer assim, do ponto inicial. Né? É meio redundante, mas é do ponto inicial. Então, esse S0 aqui é zero e essa velocidade inicial é zero, porque ela está parada. Então, a gente consegue dizer o seguinte, ó, que S vai ser igual a meio vezes A vezes T quadrado. Beleza? Tá. A gente analisou isso daí, o que acontece então, né? Se ela está em queda livre e a força que a gente tem atuando é a força-peso, já é uma análise mais dinâmica, então a gente está misturando as duas coisas, a única força que atua é peso, então a única aceleração vai ter é a gravidade, beleza? Então a gente vai ficar com a seguinte equação, ó. Isso implica que S, como S é a variação do espaço ali na vertical, então aqui eu posso chamar de altura, né? E esse meio continua, a aceleração é da gravidade, então aqui é G vezes T quadrado. Então essa é a relação que a gente consegue chegar. Bem simples, né? Uma análise mais de movimento vertical ali, de entender como é que funciona, etc. Ok, vamos analisar as alternativas então. Ó. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação, por quê? A energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair mais rápido. Não necessariamente é isso. A resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Não tem resistência do ar, né? A gente considerou. C. A aceleração da queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. A aceleração da queda da régua. Não é bem isso aqui, né? A distância percorrida aumenta, por quê? Né? Então, letra D, força-peso da régua tem valor constante, verdade, o que gera um movimento acelerado. É exatamente isso daqui. Ângelo, por quê? Porque a força-peso ela é a principal responsável por estar fazendo com que esse movimento seja acelerado. Porque imagina o seguinte, vamos voltar para lá. Se a gente não tem essa força-peso, a gente não tem resistência do ar, não tem nada, então essa régua ela ficaria parada. E a gente aprende lá na dinâmica que a força é que causa a aceleração. Então, se não tivesse essa força-peso, não teria aceleração aqui nessa situação aqui, né? Então, entendi.
Então, quer dizer, então, que a força-peso é a única responsável aqui por gerar esse movimento acelerado, beleza? Porque imagina, se não tem peso, não tem gravidade e lascou, né? Então, enfim, letra D é a nossa resposta. Valeu!